poderosa, a palavra que edifica, que cura, salva, liberta, a palavra que renova, que restaura, é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, né, se encontra no livro de Gênesis, ou mais conhecido como Bereshit, o livro ao qual é o livro do princípio, onde tudo começou, né, onde a promessa, a aliança, a qual Deus fez com o homem, aleluia, e o projeto maior é a família. Gênesis de número do capítulo 7 em diante. E outra coisa, tá, igreja? Estou aqui debaixo de bênção, debaixo de promessa. Eu não vim sem avisar meu pastor, sem avisar o ministério, porque quem faz isso está debaixo de bênção. Onde quer que você for, avise o seu pastor, porque, meu filho, ele é responsável pela sua alma. Aleluia. Em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 7, de número 7. Deus disse, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante desta geração. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aqui, gente, é uma promessa a qual o Senhor tem feito para mim e para você. A promessa é qual, Zé Carlos? Ela se encontra logo no princípio da Bíblia, logo no começo, que é família. Família é projeto de Deus, família é projeto de Cristo. O diabo ele tem raiva de mim e de você. O diabo tem raiva da nossa família. Aleluia. Ele tem ódio de mim e de você. Se pudesse, ele nos matava. Mas é uma promessa a qual Deus prometeu para mim e para você. É família. E ela começou no jardim do Éden. Deus criou tudo, irmão. Deus fez tudo. Depois ele fez o homem, que é Adão. Depois que ele fez os animais, ele viu Adão, pastor Edivaldo, só. Ele olhou Adão olhando para os animais e via, né? Cada macho tinha sua fêmea. Entrava de casal em casal no jardim. E ele olhava aqui e dizia assim, no coração, né? Todo mundo tem a sua esposa, porque ele era homem, ele queria uma esposa, mas tipo assim, entristecia algo nele. E Deus deu um sono nele. E ele dormiu, um sono profundo. E tirado da costela do homem veio a mulher, chamada Eva. Eva significa ajudadora, disjuntora. Por isso que eu tenho a minha Eva do meu lado, me ajudando. A qual o pastor Divaldo tem a sua esposa, a sua ajudadora, conselheira. Porque a gente precisa do conselho também das nossas esposas. Não é porque eu sou homem, não é só de mim. Eu também preciso ouvir ela. Ela é minha ajudadora, minha companheira. Em todo momento, em todo caminhar, em todo andar. Às vezes há momentos de volta que você vai, ela não pode ir. Ela tem uma agenda marcada, mas está fazendo isso, ela está ajudando também. Aleluia. E daquilo que Deus viu, Adão quieto, triste, ele fez uma esposa para ele. Aí é onde a serpente se levantou. Muitas das vezes a serpente se levanta, irmão, no nosso lar, é para querer destruir, irmão. E principalmente quando é um lar que tem Deus. E o centro do nosso lar é Deus. Ele é o centro, ele é o sou, o grande eu sou. Ele é o nosso centro. A gente querendo ou não, ele é o nosso centro, irmão. Da nossa família, dos nossos filhos, da nossa parentela, do nosso ministério. Aleluia. E a serpente entrou ali e comeu a mente de Eva. Falou para ela: ó, porque só pode comer desse fruto? Prova daquela árvore. Eu fiquei pensando, Edivaldo, por que a serpente não falou para o homem e falou para a mulher? Porque a mulher, ela sabe ganhar o homem. O diabo nunca vai te ganhar. Quando é o homem que está com Deus, quando é o homem que está com o pensamento de Deus, não tem Satanás que tire ele da casa, não tem Satanás que se levante, não tem Satanás que fique de pé. Ele foi tremendamente atrás da mulher, porque ele sabia que ela ia oferecer a ele, e sabia que só tinha eles dois no jardim do Éden, fora os animais, fora tudo que Deus tem feito. Mas mais uma coisa eu te digo: Eva se esqueceu que existia mais um que fazia parte daquele projeto. Se chama Deus, o Todo-Poderoso. Ele estava ali naquele projeto. E quando a serpente ofereceu, você poderia ver, pastor Edivaldo, que Eva comeu, não aconteceu nada, porque a promessa era para o homem. A promessa era para o homem. Ela foi e ofereceu, porque se o diabo oferecer, você já estava atrás de mim, Satanás. Porque
que isso aí. É grande, é maior. E ele usou a mulher, e a mulher foi, ofereceu, ele simplesmente comeu da maçã. Aí foi onde abriu a visão do homem. Aí foi aonde tudo aconteceu com um viu o outro. Ele já estava nu há muito tempo, mas não se via como marido e esposa, ali se via como irmão e irmã. Mas no momento que a visão abriu, eles já se estranharam, pegaram folha no jardim do Éden para se cobrir. Irmão, eu digo uma coisa a você: nada fique coberto aos olhos do Senhor. Que adianta você catar folha e se esconder por detrás? Que adianta você pedir para o seu pastor, sabendo que é o homem de Deus, que Deus revela? Porque quando o Eterno chegou no jardim do Éden, ele falou: Adão, cadê tu, Adão? Às vezes as pessoas ficam confusas, como é que Deus pergunta? Mas Deus sabia onde ele estava. Deus estava testando Adão. E Adão falou: estou aqui, Senhor. Por que tu se esconde de mim, Adão? Adão estava com vergonha porque eu me encontro nu. Às vezes, irmão, a gente erra, a gente peca, a gente fica com vergonha, pastor Edivaldo, de se dobrar o joelho e pedir perdão a Deus, porque Deus perdoa aqueles que o amam. Se Deus me corrige, eu amei a sua proteção, porque Ele nos ama. O diabo não te ama, não. Ele quer te matar, ele quer te derrubar, ele quer te destruir, mas Deus, Ele nos ama. Aleluia. Deus veio para dar vida, irmão. No momento ele não julgou, simplesmente ele disse: ó, a mulher, ela vai seguir todo o parto, e você vai comer do fruto da terra, você vai ter que plantar, você vai ter que colher. Aí sabe o que eu vejo, Edivaldo? Desculpa, eu vou falar aqui, mas tem muito pregador: eu só vou se você me pagar, Edivaldo. É triste, irmão. Eu só vou, chamo um cantor, eu só vou se me pagar, eu só fico no hotel 5 estrelas, eu só faço isso e aquilo. Aí eu falo para ele: irmão, muito obrigado, tá? Não precisa não, porque o maior já se encontra. Agora eu te digo, uma coisa eu te digo: tu dom qual Deus te emprestou, tu lembra que Deus te emprestou? Uma hora ele pode tomar de ti e dar para outro que pode servir. Aleluia, glória a Deus. Tu pode até cobrar para cantar, mas não te pago, não vou pagar nada. Mas o que Deus tem, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu te dou, recebe em nome de Jesus. Deus vai te dar algo maior e melhor do que de ouro e prata. Eu sei que o obreiro é digno do seu salário, digno do seu suor. Olha, irmão, eu vou, irmão, mas tu puder me ajudar, porque eu vivo pela obra. Olha, pastora, se puder me ajudar, eu vou louvar, mas em condições de me ajudar, não é você chegar e ser soberbo, porque quando você cobra e pede algo, você está sendo soberbo. Porque os dons que Deus te emprestou, pergunta quando Ele te cobrou. Talvez Ele não cobrou nada para me ministrar aqui. Os dons a qual Ele me emprestou, Ele não me cobrou nada. Tudo veio de graça. Mas de graça porque eu dobro o joelho. Aleluia. Nós vivemos pela graça. E Deus expulsou os dois do jardim do Éden e tiveram dois filhos. Aí aonde a serpente, quando ela entrou, ela veio para matar. Você vê que quando os dois filhos vai de propósito com Deus, você vê que começa com Adão. Adão fala com Deus, ouve a voz de Deus. Ele tem dois filhos, Caim e Abel. Aí muitos falam assim: mas Caim deu no pior. Mas a Bíblia diz: se tu tornares a fazer o bem, Caim tinha uma chance, pastor Eduardo. Se você ler direitinho lá, se tu tornares a fazer o bem, isso não acontecia. Mas sabe o que é? Eu vou falar, mas vai doer. Ah, eu prego melhor, eu canto melhor, eu faço melhor do que a irmã, eu faço melhor do que a irmã, eu faço e aconteço, tu não faz nada. Tu é apenas pó e cinza, tu não faz apenas de um miserável, irmão. Larga essa soberba, larga esse eu faço, eu aconteço, porque a obra começa não limpar no banheiro, a obra começa de baixo. É melhor começar de baixo, que você começar lá em cima, você pode tropeçar e cair feio, mas Deus não tem isso pra gente. Deus manda a gente começar do baixo, é na boca do Pai, do joelho do pó, e você vai subir, Deus vai te levantando, Deus vai te exaltando, pela tua humildade. Seja humilde, nunca pense em pisar no irmão. Mas Caim se incomodou. Por que Caim se incomodou? Porque ele viu que Abel deu do melhor. Abel pegou do rebanho. Porque a Caim, ele era lavrador, ele trazia da terra, ele trouxe o pior. Sabe que às vezes você sai de sua casa, o seu culto começa dentro da sua casa. Você já dá o melhor dentro da sua casa.
você já vem louvando na rua, já vem falando com Deus. Quando você chega na porta da igreja, a graça já desce, já derrama ali. Você senta no lugar onde tem a presença de Deus, porque Deus se encontra presente aqui nessa casa, pastor. Deus já se faz presente. A plenitude dele, a glória dele já se faz presente dentro desta casa, porque antes da gente chegar, ele já está aqui. Deus ali entra de presente, ele está aqui. Ele está lá onde teu marido está trabalhando, ele está dentro da tua casa, ele está no teu trabalho, ele está aqui, gente. Aí aquilo se incomodou de Caim. Caim foi e matou. E Deus perguntou a ele: cadê o teu irmão? E eu sou mulher para dar conta dele? Eu vou dar conta dele? Às vezes sabe o que é? Às vezes você olha ao seu redor, seu irmão não veio para a igreja. Fica para lá. Isso aí é egoísmo. Isso se chama olho grande. A obra é para todos. A obra é grande, essa área é grande. Poucos são cerveiros de volta. É pouco cerveiro que se compra na obra. Sabe o que a gente acha hoje? É um querendo passar por cima um do outro. Irmão, o mesmo céu que você vai, eu também vou, irmão. O mesmo céu que você vai, eu também vou, irmão. Eita, Espírito Santo de Deus, estou sentindo a presença de Deus aqui dentro dessa casa, irmão. Às vezes, sabe o que está acontecendo no mundo evangélico? É animador de plateia, pastor de volta. É animador de plateia. Ele não sabe ganhar alma para Jesus pregando a verdade. Sabe o que ele não existe hoje? Deus está te dando a chave de um carro, Deus está te dando casa. Olha a conta do teu banco aumentando aí, como é que está. Mas ele não fala: Jesus está voltando. E se prepare, igreja. Se prepare que Jesus está voltando. É momento mais de se preparar. É momento de estar preparado, igreja. É momento agora de pregar a palavra. É momento de tu evangelizar dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro do teu trabalho. Mas é claro, eu vou dizer que pregar no teu trabalho, porque o meu patrão vai te mandar embora com ele, irmão. Quem te colocou, te garante lá dentro. Quem te chamou, ele confia, irmão. Ele vai ter que ouvir, querendo ou não. No DDS, Deus me dá a oportunidade de orar. Pastor, ora aí, pastor, eu vou orar. E Deus falou: toda língua, todo olho verá, toda língua confessará. E você querendo ou não, você vai dizer: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Eu falo para muitos: não adianta que o dinheiro que você tem, você não vai comprar passagem para o céu. Não adianta você o dinheiro que você tem, achar que vai comprar passagem para o inferno. Ei, irmão, desculpa o que eu vou te dizer: teu dinheiro não vai comprar e não vai fazer barganha com Jesus, não, tá? O teu dinheiro que não vai ter como gastar no céu. E outra coisa, o teu dinheiro não vai ter como gastar nem no inferno, não tem como gastar no inferno, porque a Bíblia diz que tudo fica aqui na terra, irmão. A promessa, ela vai se cumprir na minha vida e na tua vida, querendo o diabo ou não, irmão. Querendo ele ou não, a promessa, ela vai se cumprir. A aliança já está feita. No momento que você aceitou Jesus, tu já fez uma aliança com ele, igreja. Tu já faz parte do quartel. Tu já vai ter um pastor, um intercessor, intercessora, vai ter um ministério cuidando de ti. É isso que está faltando, pastor Divaldo. Ah não, eu não vou trazer uma mensagem, pastor Divaldo, porque fulano não dá o tipo maior. Não prega assim não, Zé. Prega assim, tá? Pode dar uma mensagem quando é. Aí lá na frente Deus vai cobrando mim dele. Mas se eu sou um pregador, meu irmão, de verdade, eu vou pregar, meu irmão. Deus vai usar, Deus vai construir a vida, Deus vai mudar o fato da pregação. Porque quem manda aqui é Ele, quem manda aqui é Ele que está no controle. Eu não sei de nada, quem sabe aqui é Ele, irmão. É isso que está acontecendo nas igrejas. Por isso que a igreja tem quantidade. Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade, irmão. Olha o seu lado, todas as cadeiras vazias. Às vezes o irmão está um pouco afastado, às vezes o irmão está enfermo, às vezes não é só a obrigação do pastor, não, porque o pastor ele tá velando pelas ovelhas. Ah, tem muitas ovelhas que falam assim, pastor de nós: eu não vou para a igreja porque o pastor que vem aqui. E lá em João fala: deixa a porta do teu quarto, eita, que levar, se é da mandar, fecha a porta do teu quarto.
rir, eu não vou me entristecer, eu vou me alegrar, irmão. Porque eu sei que ele está fazendo outra coisa, ele não está parado, irmão. Porque a obra que o pastor não para, irmão, ela é espinhosa, ela é ardente. Porque quando Elias chamou Eliseu, quando chamou Eliseu, ele disse assim: olha, o Elias vai ser arrebatado. E Eliseu só entrava, você disse, olha, vai ser arrebatado. E quando Elias passa o que chamou Eliseu, Eliseu não estava parado. Deus não chama quem está parado, não. Deus chama quem está ocupado. Se você ver na Bíblia, os discípulos, pescador, cobrador de imposto, era cobrador de imposto, médico, não tinha ninguém parado não, irmão. Sentado no sofá com o ventilador ligado não. Deus não vai chamar não, sabe por quê? Sabe que ele está parado, a obra nunca vai andar. Mas quem está trabalhando Deus vai chamar, irmão. É dentro do salão fazendo tudo, você está lembrando. É embarcado, tu está pregando. Igreja, eu vou falar para você. Hoje eu vim aqui debaixo de promessa, irmão. Hoje eu vim aqui debaixo da aliança do Eterno. Hoje eu vim te falar que Deus tem me dado no meu coração. Eu estava em casa ministrando. Ontem e hoje eu vou levar minha esposa. Deixa Deus trabalhar. Deus vai trabalhar. O Espírito Santo vai me lembrar tudo a qual o Senhor me deu, meu Deus. Seja ela, irmão, véu, seja ela a bênção, receba. Porque Deus, Ele corrige a quem o ama. Não fique pensando que uma palavra de correção, vai doer, vai machucar, mas vai sarar, irmão. Sabe o que dói? Eu dizer assim, mas o culto não vou hoje não. Fica aí minha família em casa, mais um culto. Aí chegou outro culto, eu estou em casa. Chegou outro culto, eu já não quero ir mais. Aí bate a fraqueza. Sabe quem se levanta e se aplaude? É o inferno. Aí eu falei que ia parar, eu falei que ia mais. Mas uma luz lá no fundo, irmão, ela reacende. Ela se chama Jesus de Nazaré. Quando ela reacende em você, que aqui está querendo, o diabo ele fica com raiva porque ele quer apagar, mas quando fica aquela bracinha, você sabe que jogar uma lenha, só ela pega fogo. É onde tu reacende. Vou fazer a obra, vou ajudar meu pastor, vou ajudar minha pastora e vou continuar de pé. E Deus permitindo eu de pé. É sempre Deus à frente. Nunca se coloca à frente, porque nunca vai dar certo. E quando Elias foi arrebatado, Eliseu não estava sentado, pastor Edivaldo, esperando não. Elias ia no banheiro, Eliseu estava na porta do banheiro. Elias saía, ele ia junto. Uma água, ele estava junto. É isso que Deus quer de você, irmão. Aonde teu pastor está, esteja junto com ele. Aí o seu marido não pode, mas você pode estar ao lado da sua pastora então. Quando ele ia ser arrebatado, ele fala: pede o que tu mais queres, pede o que tu mais queres. Eliseu poderia dizer assim: não, eu quero ouro e prata, eu quero ser rico. Ele não, ele só falou mínimas palavras: poção dobrada do teu espírito, poção dobrada do teu espírito. E quando a capa caiu sobre ele, aleluia, caiu sobre Eliseu. E ele sabe por que ele pediu poção dobrada de volta, pastor de volta. Porque ele sabia que o Eliseu, ele não ia fazer nada. Porque quando ele pegou a capa, Senhor, o mesmo Deus de Elias se torne na minha vida. Quando ele chegou no Rio Jordão para abrir o rio, muitos estavam lá do outro lado, era para ver a queda. Tem muitas pessoas querendo ver a queda desse ministério. Mas Deus se faz presente nessa casa. Ele sabe que a gente está aqui debaixo de promessa. A gente está aqui debaixo de aliança. A gente não está aqui de brincadeira não, meu irmão. A gente está aqui, meu irmão, debaixo de promessa. E quando ele pegou, que ele tocou nas águas, e Deus mostrou para ele: aqui não foi soberba não. Deus mostrou para ele que Deus é Deus na vida dele. E aqueles têm que ver a nossa vitória, pastor de volta. Aquele tem que ver a nossa vitória. O diabo querendo ou não, ele tem que ver a nossa vitória. Ele tem que ver a minha e a tua vitória, irmão. Às vezes a gente pensa que tanta demora, é tanto tempo que eu oro, que eu busco, que eu adoro o Senhor e a minha vitória não chegou. Calma, calma, que não é no teu tempo, é no meu tempo.
vai agir. Eu saí de casa hoje, eu falei assim, vamos mulher, vamos chegar tarde, que ainda pegar ônibus, e ainda tive que trazer a bênção, o profeta ali, entendeu? Tive que trazer. O cara é pesado, o cara é forte, o cara tá ali. Vinha com ele arrastando. Quando chegou aqui nessa clínica, eu entrei, perguntei o povo, rua tal, rapaz, é lá pra baixo. Aí eu olhei pro número assim, 200 e lá vai o trem. É isso mesmo, nós vamos entrar à direita, vira à direita, vai em frente, número 15. Aí eu só olhando 200 e grau, eu vou chegar nesse número 15. Mas pra glória de Deus, olha eu aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que tudo tinha destruído, tinha tudo acabado, mas não, irmão. Olha a minha família aqui, olha a tua família aqui, irmão. E ali, ele abriu o rio, passou, e pessoas só acreditou por causa do agir de Deus na vida dele. Às vezes é preciso ainda mostrar, mas às vezes é preciso você ver Deus na gente. Deus às vezes mostra, não é um de Deus, mas Deus te mostra quem Ele é, quem ela é. A gente não está aqui de brincadeira não, irmão. A gente está aqui, irmão, debaixo de uma aliança mas tão poderosa, irmão, que nem Satanás pode quebrar essa aliança. Essa aliança, ela se chama infinita, irmão. É uma aliança quando fez com Deus, ela não pode ser quebrada. Ela só quebra se você quiser, no momento que você dá lugar. E ali, irmão, ele matou o irmão, e mais na frente Deus abençoou, irmão, no 7. E foi seguir de frente, irmão. Aí quando chegou em Enos, aí Deus fala, e falou Enos com Deus, e Enos andou com Deus. Você vê, de Caim até chegar de Sete até chegar na tua viagem, você vê que a de Caim, ninguém fala com Deus, mas quando chega de Sete, aí de Sete está ali, mas está ligado. Aí quando chega em Enos, Deus falou com ele falou com Deus, aleluia. E aí onde começa a descendência de Noa, mais conhecido como Noé. Noé significa, né, repouso, aleluia. E Deus chama Noé. Deus queria acabar, muito antes disso, Deus queria acabar com o povo a qual ele levantou, a qual ele construiu, a qual ele chamou. Mas pela maldade, né, porque ele falou que o Espírito de Deus ia juntar com as filhas dos homens, que ia se contaminar. Aí Deus fala, não vá pela esquerda não, vá pela direita. Aí você é teimoso, vai para a direita. Aí quando quebra a cara, aí fala, mas Senhor, mas eu te falei que não fosse para a direita, vai para a esquerda. Aí você está com tanto problema, ora Deus, busca Deus, aí acha que Deus não responde, Deus já respondeu. Às vezes Deus usa os vasos da casa que você não quer ouvir. Deus fala com você no culto. Deus usa o irmão. Deus usa o pastor. Não tenha vergonha de conversar com o seu pastor, com a sua pastora, não. São homens de Deus, irmão. São homens ali que estão ali intercedendo pela sua vida, pela sua família. E Deus tem achado graça em quem? Em Noa. Deus tem achado graça em Noé. Deus chama Noé, faz um impacto, uma aliança, uma promessa, né? Deus faz uma promessa com ele, fala para ele, dá um projeto. Às vezes, pastor Isoldo, Deus quer dar um projeto ao irmão na igreja, mas o irmão quer desfazer do projeto que Deus dá. Nunca desfaça do que Deus te dá, irmão. Pode ser até uma oportunidade de varrer esse chão, meu irmão, é grande. Uma oportunidade de limpar o banheiro, irmão. Hoje eu estou aqui, irmão, não é soberba, não é desempregado, mas se me chamar para limpar o banheiro, para o chão, velho. Se me chamar, o velho, porque foi de onde eu vim, de onde Deus me colocou hoje. Você acredita que tem show de pináculo? Aí daí você vê seu pastor aqui no altar, mas está ali, mas pagou um preço. Não foi um preço, não foi um alto preço para estar aqui. Tu acha que Noé não pagou um preço, não? Porque Deus falou com Noé. Deus poderia ter chamado qualquer um para fazer esse projeto, mas Deus sabe que Ele vai chamar, irmão. Deus não vai chamar inútil para a obra, não. Deus não vai chamar despercebido para a obra, não. Deus vai chamar aquele que está ligado, irmão. E o culto que ele está falando é sobre família, é promessa de Deus, irmão, família. Tem família que prosperou, pastor Edivaldo. Tem famílias que ela própria se derrotou. Se você for ver ele era sacerdote, homem usado por Deus, mas
deixou a velhice, os olhos foram escurecendo. Mas eu te digo uma coisa, tá? Deus está levantando Samuel aqui para eu não, tá? Tem Samuel aqui nessa casa. Deus está levantando Samuel. Elcana se levantava diante de Ana, levava Penina e Ana. Ana era a mulher usada por Deus, Penina atormentava ela a todo momento. Vai ter pessoas que vai te atormentar para tu sair da graça, para tu sair da presença de Deus, para tu se afastar da igreja, para tu achar que teu pastor está errado, Deus não está errado. Vai se levantar Penina, vai te derrubar. Elcana todo ano vivo, irmão. Todo ano ele ia levar o holocausto. Ana ia para o cantinho dela. De tanto ouvir Penina perto do juízo dela, ela sai de perto de Penina e ia adorar. Fica perto de Penina, não que Penina quer te derrubar. Penina quer te destruir. Fica do lado do teu pastor. Ajuda todo mundo na hora que ele precisa, que ele necessita. Penina, no momento que não queria ajudar, ela queria ela derrubar. Mas tinha Elcana todo ano. Aí você reclama quando tem um culto que você falta. Ele pedia a Deus para aquele dia chegar. Era uma vez no ano que ele ia oferecer ao holocausto. E era uma vez no ano que ele se levantava para orar. E todos os dias Penina perturbava a Ana. Ela fez o pacto com Deus, uma aliança com Deus. Ela falou com Deus: se tu me der um filho, homem, eu darei ele ao teu templo. E aquilo ia se acontecendo dentro do templo. Ele fazia as vontades dos filhos. E Deus falava a todo momento: Eli, conserta teus filhos. Eli, olha teus filhos como é que tá. Aí eu te falo, Edivaldo, essa geração de hoje não honra Deus, vai honrar pai e mãe. Eita Jesus, se essa geração de hoje não honra Deus, vai honrar pai e mãe quando, pastor Edivaldo? É quando passar pelo aperto, irmão. E se passar pelo aperto e se afundar. Aí tem muitas pessoas que falam: foi com Jesus, a pessoa não estava na presença, se afastou. É por isso que eu gosto do meu pastor Jorilson. Ele fala: se foi seu Jesus, irmão, já sabe o destino. Não adianta eu dizer para a família que Jesus está com entrando. Mentira. Seja um homem de Deus, fala a verdade. João 8:32 diz: conhecereis a verdade liberta. A verdade veio para libertar, ela veio para curar, ela veio para sarar, irmão. A palavra é a verdade, ela não veio para massagear, foi para mentir, não. Ele mentiroso é o pai da mentira, Satanás. Ele que é o pai da mentira, não está ligado, não estou na vaga dele, não. Essa vaga só é dele. Nós estamos aqui para pregar a verdade, falar a verdade, irmão. E Deus chamou Noé, porque Deus viu a corrupção do ser humano. E Deus se arrepende. É uma palavra tipo assim: ele não é filho do homem para que se arrependa. Não minta e não se arrependa. Deus não se arrepende, irmão. Ele fica desgostoso do que a gente faz. Mas desgostoso quando você escorrega, você sai, você se afasta. Aquilo entristece o coração de Deus. Cada grau o coração de Deus. Viva na presença. Ajuda teu pastor, ajuda tua pastora. Ajuda a obra, irmão. A obra precisa de você. Você foi escolhido como soldado de Cristo Jesus, irmão. É uma pateta tão grande de volta que eu não me orgulho quando eu fico olhando aqueles policiais que aí não diz nada diante do meu Senhor. Não sabe ele, se ele tivesse a visão espiritual, ele viu uma divisa tão grande. Aí ele viu uma divisa mais tão grande minha aqui, irmão. E nós, irmão, ele viu o chamado de Cristo, irmão. Deus tinha um chamado foi para fazer a obra, irmão. E ele escolheu Noah. Noah fez a vontade de Deus. Deus deu um projeto na mão, mas foi uma engenharia, pastor Edivaldo. A engenharia, Deus não deu uma engenharia, foi a engenharia, além da engenharia. Deus deu um projeto a ele, irmão. Meu irmão, que ninguém ali suportaria, mas ele viu que Noé ia suportar, irmão. Ele viu que Noé ia aguentar. Você vê, é você sair para trabalhar, quando larga do trabalho, aí vem para a casa do Senhor. Noé estava na arca, Noé saía para pregar. Noé falava do amor de Deus, quando eu dava a hora, ele voltava para a obra, ele pegava a obra. Era uma ferramenta na mão e a outra, porque ele não poderia soltar a palavra. Ele estava com a palavra. E Deus fala para ele: faz todos os compartimentos. Faz o primeiro compartimento, o segundo compartimento, o terceiro compartimento. E vai fazendo a obra, Deus me dando as ideias, fazendo as dicas. Aí eu me lembrei: pô, 2 compartimentos, Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que você tem que ter no seu projeto. É Pai, Filho e Espírito Santo. Não adianta, se você não tiver Pai, Filho e Espírito Santo, seu projeto passa simplesmente do nada.
Deus dá um projeto e você coloca ele no projeto, aí você vê as coisas fluir, florescer. Mas ali ele fazia a vontade do Espírito, deixava o filho fazer o que queria. Aí Deus está preparando. Deus está preparando através de Ana. Deus está gerando, irmão, uma bênção grande, chamado Samuel, o profeta. Homem, profeta, juiz e sacerdote. Ele só era sacerdote. Olha a patente que o homem tinha: profeta, juiz e sacerdote. Deus levantou Samuel, menininho, a qual ninguém dá nada. E Deus falava com Samuel, mas Samuel não sabia. Pela terceira vez, ele falou: quando te chamar, Samuel, fala que teu servo ouve, Senhor. É nessas horas que Deus está falando, você. Aí Deus te acorda e você dorme. Mas é um sono que você fica insistindo. Não insista não, irmão. Fala, Senhor, que tua serva. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Fala, Senhor, que teu ouvido está atento, meu Deus. E Deus falou com ele, irmão. Mas ali ficou com medo, porque ele perguntou. Você via que ali ele não tinha mais oração, não era mais homem de Deus, não estava mais reconhecido como mais nada, só estava pelo poder por Deus. Deus já tinha rejeitado e Deus avisando. É tão bom, igreja, como Deus avisa que você está querendo se afastar. E Deus avisa: não vai por aqui não, vai por aqui. E ali Deus foi trabalhando, meu irmão, até Samuel chegar a uma certa idade. Aí que aconteceu? O próprio sacerdote acabou com a família dele. Os filhos foram na missão de levar água, o filho pecado duas às vezes. Pastor, permite até você levar a presença. Mas tem vezes que você leva a presença para levar em pecado. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Você querer entrar no céu sem aceitar. Eu nunca vi isso. Você vai até entrar, mas no dia do julgamento vai dobrar esse joelho, vai abrir a boca, vai confessar, querendo ou não, vai ter que confessar que só o Senhor é Deus. O que é que aconteceu? Levou a arma, mas pereceram, morreram na batalha. A arma continua lá, irmão. Deus nos trabalha, Deus nunca vai trabalhar você no erro. Pense nisso. Deus nunca vai trabalhar você no erro, nunca. Ele vai trabalhar quando você bota a boca no pó, quando você dobra os seus joelhos e clama ao Senhor. Ele vai te responder, porque a Bíblia diz: entra no teu quarto e fecha a porta, porque aquilo que vai ser tu e Deus. E Deus avisava ele nada. Quando os filhos foram para a peleja, para a batalha, morreram. Aí os inimigos levaram a arca. Tipo assim, né? Eu falei que a gente ia vencer, mas eu só estava dando um gostinho ali naquele tempinho, tá? Porque algo lá na frente vai acontecer. E quando voltou, sempre vai ter aquela pessoa que vai dar a boa notícia e a má notícia. Eu digo: fale lá na ruim, em qualquer lugar ruim. Ele nem pensou 3 vezes. O mensageiro chegou e falou: olha, teus filhos morreram. Ele vai, cai, quebra o pescoço, morre. Aí eu te falo: aquele homem morreu com Deus? Eu não. Ele que fez as escolhas dele, ele que decidiu. Porque o filho não manda no pai, seu filho manda em você. Sabe o que está acontecendo hoje? A gente quer mandar em Deus. A gente quer decidir o que a gente quer, que a gente tem que mandar. Rapaz, se você soubesse quão grande é o poder de Deus, a Bíblia diz que o oceano caminha na palma da mão dele. Aí tem crente, desculpa o linguajar, pastor. Tem crente que faz luto e diz: vou encostar Deus na parede. Vai não, mano. Tu nunca vai ter essa autonomia. Deus nunca vai ter essa ousadia para tu. A única ousadia que ele te dá foi quando ele falou para os discípulos: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, porque do alto será revestido de poder. Poder para picar serpentes e escorpiões. Serpente para expulsar Satanás. Porção do meu espírito para que tu venha tocar nos enfermos e enfermos venha ser curado. Será revestido disso, igreja. É essa a porção que ele desce. Não é a porção de tu querer botar ele na parede. Você vai se questionar, vai falar com ele. Você vai ser aquela intimidade, você
destruirei Sodoma e Gomorra. Por que Deus chegou até Abraão? Porque ele sabia que o sobrinho dele estava lá. Abraão gostava de Ló, tratava ele como filho, mas não era filho, era sobrinho. Tem certas coisas que quando a gente sai de nossa parentela, Deus falou: sai de tua parentela que te mostrarei e te darei nações, terras, promessa pode ter feito contigo. Aí falam que o culpado é Abraão, né? Não, Ló foi junto. Por que Ló foi junto? Porque Ló tinha um amor de pai com Abraão. Muitas das vezes a gente quer levar alguém, mas às vezes essa pessoa, ela mesmo se tropeça. Porque quem era o chamado, a promessa foi para Abraão, não foi para Ló. Você vê, vou falar, a igreja não pega se quiser. Aquele que anda com quem tem promessa, irmão. Vou esmiuçar um pouco, pastor Edivaldo. Abraão, ele tinha condições. Abraão tinha gados e mais gados. Ele tinha muitas pessoas a seu serviço. Ló andou com ele, Ló constituiu também. A gente só cresce por quem faz a gente crescer. A gente só sobe por quem faz a gente subir. Minha mãe sempre falou isso para mim, meu filho: se você já não presta, não ande com quem não presta, porque você nunca vai prestar. E é verdade, igreja. Os filhos acompanhou, o pai acompanhou os filhos, não era o filho acompanhando o pai. Ele acompanhou os filhos, perdeu. Deus levantou um novo sacerdote, chamado Samuel, profeta, juiz. Aleluia. E Deus foi fazendo a obra através de Samuel, irmão. É difícil aceitar, né? Quando chega um novato na igreja. Na igreja, a gente tem que se alegrar quando entra uma pessoa nova na igreja. Muitas das vezes a pessoa não quer aceitar, quer virar a cara, quer ficar de lado, achando que você é melhor, você nunca vai ser melhor do que ninguém. Samuel poderia fazer assim: agora eu vou fazer a vontade minha, vai ser desse jeito. Não, a vontade é do Pai. Quando o ministério tem Deus, irmão, que Deus está acima, o pastor está abaixo, meu irmão. Você pode ver que aqui acima tem uma mão poderosa, aqui embaixo tem um servo, aqui embaixo tem o servo do Senhor. Porque eu me espero em Deus e vocês se esperem em mim. Porque o vacilo que eu der, vocês me julgam. Você me aponta, sai da igreja, mas eu sou matéria, eu posso parar também. Entendeu? Ah, porque o fulano era pastor, em vez de falar com ele, ora por ele. Leva palavra de ânimo, palavra de levante a pessoa. Não é palavra de massagear, mas palavra que levante a pessoa. Porque a pessoa já está caída, né, pastora? E chega a palavra de derrota, vai afundar mais a teu irmão. E Deus não quer isso. Porque a Bíblia diz: quando fazer isso, que fosse dois. Por quê? Eu posso cair, mas ela está de pé. Ou ela pode cair, eu estou de pé. Não é eu querer julgar ela, é querer falar a palavra de ânimo. Olha as promessas que tem feito na nossa vida. Olha a promessa dos nossos filhos. Olha a promessa do ministério. Olha a promessa sobre a vida do nosso irmão. Mas infelizmente, pastor Eduardo, isso que está acontecendo é pessoas se levantando e pisando no próximo. Porque quando Deus fala para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos, Ezequiel sabe que ali saltava do osso. Ele saberia que se ele pisasse, ele ia quebrar mais ainda. Mas ele falou: tu pode, Senhor. Tu pode, o que eu não posso, tu pode fazer. E Deus fez naquele osso. Deus colocou o osso no seu osso, carne, meu irmão. Deus foi levantando aquele grande exército. Porque aquele exército representava o povo de Israel. O povo já estava se corrompendo. Várias e várias as vezes o povo se corrompia. Deus abençoava o povo, como era Deus. Quando Deus se retirava, aí começava a se levantar outro Deus. Deus de ouro, Deus de madeira, Deus de barro. Aí o que fala não tem ouro, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem pé na pelota, tem mão, mas não apalpa. Esse é o Deus dele. Mas o nosso Deus apalpa a gente agora, ele está no céu. Ele ouve atrás. Ele ouve a nossa oração. Ele ouve a nossa petição. Ele ouve o nosso
Esse é o Deus que a gente deve adorar. O Deus invisível. Um Deus onde abre portas que não tem parede. É o Deus do impossível. Ele fez promessa com o povo do Egito. Ele ouviu o clamor do povo. Deus ouve o nosso clamor, igreja. Mas aquele povo ali estava passando por uma prova, porque a qual o faraó José conhecia. E quando estava tudo bem, estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Mas quando o faraó morre e nasce outro faraó, aí começa, irmão. Nem tudo na vida é só vitória, porque essa vitória. Tem momento que a vitória chega, tem momento que a vitória para, tem momento que a prova chega. A prova, ela faz parte da nossa vitória. Você só vai obter bênçãos de vitória através da sua prova. Você vai passar no concurso quando chegar lá e vai no seu mérito. Não, vai fazer essa prova. Você vai ter que passar debaixo de choro, de lágrimas, para chegar até onde você quer. Você não vai chegar do jeito que você quer, não, irmão. Você pode até chegar, porque nesse mundo que a gente vive, tudo é comprado, tudo é barganhado. Mas quando você pede algo a Deus que você quer chegar, tudo vai ser abaixo de choro, irmão. Aí quando chega a época de eleição, porque fulano é prefeito, vai sentar aqui. Não, ele vai sentar lá, ele pagou um preço para estar aqui. É meu amigo, é vereador. Não, ele vai sentar lá. Ele pagou um preço para estar aqui. Quem vai sentar aqui é o sobreiro da casa, o que paga preço, o que se levanta de madrugada para orar, o que bota o choro, irmão. É dia e noite para orar do Senhor, é se levantando pela madrugada. Aí o cara aqui não fez nada, vai mudar porque ele é prefeito, ele pode ser até filho do rei, irmão. Mas ele vai sentar no lugar dele é lá. Ele só vai sentar aqui quando Deus falar com ele. Quando ele tiver o chamado, porque todos nós temos chamado. O que atrasa o nosso chamado é a gente, pastor Ival. Porque quando Elias chamou Eliseu, ele pode dizer assim: não, eu vou nada, eu vou ficar por aqui. Não, chamou de Deus. Às vezes o pastor Ival faz uma campanha, chama, são poucos. Quando eu falei para o irmão, eu falei assim: fui ministrar na igreja aqui perto do Iburo. Aí você vê o que a gente passa, pastor. Estou eu lá em casa, peguei a Bíblia, comecei a mastiguei ela 2 dias antes. No dia mastiguei, tem que mastigar bastante, que Deus dá mais revelação, Deus quer falar mais. É verdade, gente. Aquele que tem intimidade com Deus, Deus deu aqui, do outro lado Deus dá até mais. Porque Deus está vendo a sua sede, a sua fome de palavra. É palavra, você vai ajeitar no povo, é palavra. Aí eu estou em casa orando, a tardezinha já quase 4h. Aí vem com o menino para minha esposa: ó, eu falo isso porque isso é testemunho, igreja. O diabo tem que me envergonhar, mas eu vivo pela graça. Eu vivo pela graça que eu tenho com Deus. Aleluia. Se ele quiser, ele pode até me levar. Eu sei para onde eu vou. A gente tem que ter essa certeza. Eu vou para minha esposa, falo para ela assim: olha, levaram o fulano e ciclano, está na delegacia. Na mesma hora de volta, peguei a palavra, botei uma calça, coloquei a camisa. Na minha casa eu estava de bermuda. Saí, botei a calça, fui para a delegacia. E a gente dentro do carro com a mãe do Timóteo. E a gente orando, a mulher de joelho dentro do carro. E eu: Senhor, que vergonha é essa, meu Deus? Que Satanás é esse que se levanta todos os dias? Aí Deus fala: mas é assim que eu te quero, filho. Mas é assim que eu te quero. E momento que eu estou murmurando, e momento que tu xingou, tu não falou nada, tu simplesmente me cuspou. Deus quer isso da gente, pastor. Deus quer que a gente busque a Ele. Mas sabe que muitas vezes você não quer buscar Deus? É porque você quer fazer o seu eu, a sua vontade. Aí quando chega a prova, chega a luta, a dificuldade, aí Deus, Ele: estou aqui, filho. Nunca te desamparei. Deus nunca te desamparou, igreja. Ele sempre esteve do nosso lado. Porque quando Ele fez a promessa com Noé, Ele falou para Noé que nunca mais ia inundar a terra com dilúvio. Aí que Deus fez para se lembrar de mim e de você, um arco-íris. É uma promessa, é uma aliança que Ele mais não ia fazer isso. Sabe por quê? Ainda tem justo na terra. Em meio de um bocado de pecadores. Nós somos pecadores, mas nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, irmão. Nós somos servos justos e fiel. Nós somos servos do Senhor.
Às vezes Deus permite a gente ficar, meu irmão, nesse lugar, é para ganhar essas almas. É o que eu falei aqui agora. Às vezes pode entrar até o mendigo aí nessa porta, muitos vão botar ele para fora, mas o Espírito Santo trouxe ele para aqui. O pastor trouxe uma palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus e meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. Ele é meu refúgio, aqui é refúgio, aqui é morada, igreja. Não fique com nojo não, porque a gente chegou aqui assim também, igreja. A gente chegou aqui e hoje onde a gente se encontra é pela graça, pela misericórdia. E Deus deu esse projeto para Noa, e Noa começou a construir. Noa trabalhava, pregava, evangelizava. Chegava em casa, fazia o culto da família, que tem muitos que não quer fazer. Às vezes eu só culto só aqui não, tem culto na sua casa também, igreja. Ah, porque eu só fiz um culto na igreja, mas tem um culto dentro da sua casa também, tá? Faça o seu culto no lar. E Noa fazia um culto no lar também. Ele evangelizava, ouvia tanta coisa. Hoje você ouve qualquer coisinha, já quer largar o evangelho. Quando o mar se levanta, o vento assopra, você já quer se afastar. E quando eu cheguei lá na delegacia, pastor Edvaldo, aí eu falei assim: viu o jovem que chegou aí? Aí a minha foi lá: ó, os pais estão ali. Aí só foi eu e Renata e a minha comadre que levou a gente de carro. Aí eu falei assim pro vizinho plano: fala pra mãe que a mãe tem que vir. Aí ele falou: dá a carteirada aí, falou: já tô com a carteira na mão, filha. Nós é da previsão espiritual, é de saber que é Deus que está na minha vida. Você vê, é um lugar tenebroso, igreja. É um lugar que só chega derrota. Só chega derrota. A gente está lá sentado, aí o policial mandou aguardar. Aí eu falei assim: ele vai querer dar um chá de cadeira, porque o civil, a carga horária dele, ele trabalha 1, folga 3. O PM, ele trabalha 1, folga 2. Aí ele falou: eu estou aqui, eu, né, já dentro do pensamento dele, eu falei assim: ele está dizendo para mim, eu estou aqui desde manhã, estou virando o dia, e ele chegou agora com esses 2 meninos, tirando a minha atenção para ir atrás desses meninos. E eu, na minha casa, eu orando a Deus. A mulher da crise de ansiedade: eu calmo meu mundo, Deus está no barco, Deus está no controle, Deus vai dar livramento, mas às vezes é um susto. Aí eu fiquei pensando para mim, eu ia ministrar, liguei para o pastor, falei: pastor, eu mandei até mensagem para você, não mandei? Pastor, estou na delegacia, depois converso com o senhor. Aí eu falei para o outro pastor lá: pastor, não vou poder ministrar não, senhora, que eu vou sair daqui, a minha esposa deu crise de ansiedade, eu não vou largar ela, é o momento de nós dois aqui, né, passar essa prova junto, e eu estou lá com ela. Depois chegou a mãe do rapaz, que a mãe era um pouco perturbada da mente, teve que vir a avó e o avô. Aí eu falando com ele assim: fique calmo, meu irmão, que Deus está no controle. Eu sentado lá na cadeira, aí meu filho foi, ligou, o outro mais velho: ah, pai, você está onde? Eu estou na casa de praia. Sabia que eu estava na delegacia? Eu estou na casa de praia, meu filho. Sabe que eu estou na delegacia, meu filho? Vai pergunta. Aí os policiais tudo na rir, né? Aí eu falei assim: mas Deus vai dar vitória em nome de Jesus, eu creio. Deus vai jogar esse satanás aqui por terra em nome de Jesus. E teu irmão vai chegar em casa. Às vezes, irmão, Deus permite um susto nos nossos filhos. A gente pede tanto a Deus: meu filho, vai para a igreja. Meu filho, se espere em mim, porque nós somos espelhos de volta. Se a gente der um vacilo dentro de casa, não é da igreja, o diabo usa. Mas são garotos afastados da presença do Senhor, são batizados. Eu peço que quando vocês for orar pela minha vida, ora pela minha família, ore por eles, é Calão e Cauê. Eu creio e acredito que eles vão entrar por essas portas, a qual Deus fez promessa na vida deles, a qual vai ser o de Deus. Vão estar pregando, eu vou estar sentado na cadeira cheia de cabelo branco, ouvindo ele pregar e falar de Jesus, dizer que Jesus cura, salva, liberta. Jesus tem a salvação, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. E Noé pregava para os filhos, mas o projeto era para toda a humanidade. Mas às vezes a gente sabe para pregar, a gente sabe para ministrar, e muitos não querem ouvir a palavra de Deus. Uns ainda ouvem, mas a palavra diz: nós vivemos nos dias de Noé.
se acabou não, irmão. Deus só não permitiu o dilúvio. Porque se Deus permitisse o dilúvio, ia ser a arca, o pastor de volta. Eu era o primeiro logo a entrar na arca. E levar quem quisesse fosse comigo. Mas para entrar na arca, tem que estar lavado, tem que estar bebido, tem que estar ensaboado, tem que estar enxavado, tem que estar passado pelo sangue do Cordeiro, irmão. Você não vai entrar na arca de qualquer jeito, não. Porque a arca, Deus falou, não é? Ninguém quer. Entra tu e tua família. Entra você, sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos. Deus tem projeto, igreja. Às vezes esse projeto não é só para mim e para você, não. É aquele teu colega lá perturbado. Aí Deus fala assim, aí Deus, mas Deus não quer essas coisas. Deus quer, meu irmão. A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas inteligentes e sábias. Porque os sábios se acham mais fácil que pode ser, sabe? Quantos pregadores se acham, quer passar por cima do outro. Mas Deus vai cobrar isso tudo, igreja. Deus vai cobrar. Noé pregava, falava com amor, uns riam, zombavam. É para que Jesus falou, né? Você vê que Deus falou isso lá na frente. Jesus falou isso lá na frente para o discípulo. Quer me servir? Quero. Porque viu milagre, né? Olha, vão bater na tua cara, vão cuspir na tua cara, vão levantar falso testemunho contra a tua vida, vão falar que tu é mentiroso, que tu não é homem de Deus, vão falar que tu é um pregador falso. Eita, Jesus de Nazaré, tu quer? Quero. Eliseu falou duas coisas que ele disse, tu quer, eu quero. Porque ele pediu porção dobrada, porque ele queria fazer mais. Mas é caro, mas ele quer ser mais não. Ele quer fazer mais. Às vezes o pastor está agarrado aqui, pastor, eu vou para tal lugar. É bonito quando você prepara uma ovelha, instrui ela na palavra, e você vê ela pregando em outro lugar, e chega a pessoa e fala, pastora, aquela ovelha é bênção, pastor Edivaldo, continua com esses estudos, não para esse estudo, continua com a palavra do Senhor. Mas o diabo quer acabar com isso, igreja. O diabo quer destruir. E Noé não deixou o diabo entrar na arca, porque no projeto tem Deus. E quando Deus está no projeto, o diabo corre. O diabo corre, não fica não, porque a presença de Deus incomoda. E ele foi construindo aquele projeto, ele e os filhos, só ele e a família. Eu estava pensando aqui, para levantar aquela madeira pesada, usava os animais. Você vê, até os animais eram obedientes a Deus. Aí Deus falou, prepara o casal que vai entrar na arca, de cada macho e fêmea, dos impuros 2, dos limpos 7, e assim foi entrando na arca. E foi entrando na arca. Aí Deus falou assim, Edivaldo, olha, betuma ela. Aí o betume é um bicho. Eu falei, por que Deus mandou betumar? Porque ela vai ser lançada na água. E para não entrar água, aí eu te falo, tu se betumou hoje, porque você está no betumado, o pecado não entra, a fofoca não entra, a poteta não entra, porque o betume nunca vai deixar entrar, irmão. Esse foi o projeto de Deus. Betuma Noa, betuma a arca, porque a água não vai entrar. Porque quando você não betuma o teu projeto, ele vai se acabar, ele vai se destruir por certas palavras, por certas mentiras, por certas fofocas, por certos disse-me-disse. Aleluia. Noé foi e betumou a arca. Quando ele betumou a arca, que a arca foi lançada entre as águas, Deus foi e fechou. Aí eu fiquei pensando, por que Deus fechou, pastor Paulo? Porque se Deus não fecha, Noa poderia dar uma oportunidade. Aí tem várias oportunidades que você dá para pessoas. O irmão chega, pula do mistério, fala em língua, vai chapotar. Aí Deus está falando, tu sabe a vida dele. Aí está o baterista tocando todo no erro, está o levita louvando o Senhor todo no erro. Mas quando a igreja, é o que eu falo, quando tem um projeto que Deus está vendo, Deus vai dizer, Edivaldo, só vai entrar fulano e ciclano. Aí ele vai estar aqui derrotado, ele vai dizer, só vai chamar quem eu te disser. Não vai entrar quem tu quer, vai chamar
chamar quem eu te disser. Tu vai chamar o pregador, ele vai vir ministrar a palavra de Deus, a verdade. Tu vai convidar o levita, vai ser instrumentista de Deus, usado por Deus. Sabe por que hoje estão colocando qualquer um de volta para tocar um instrumento, isso é consagrado. Você chama qualquer um para subir no altar, isso é consagrado. Vocês dois pagam preço, os obreiros pagam preço. Deus falou dele, olha, deixa comigo agora. Já entrou tu, tua família, tuas noras, teus filhos, agora é comigo. Tem certas coisas que muitas vezes a gente quer fazer na frente de Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, porque quem Ele chamou, Ele garante. E Deus tem chamado a gente como promessa, como aliança da nossa vida. E Deus fechou, irmão. E Deus selou a arca, irmão. E Noé foi com sua família. Quer dizer que aquele projeto era só para Noé. O projeto, irmão, é sua família na arca. É seu colega de trabalho na arca. Nunca dispense seu colega dentro da arca. Essa é a mensagem. Essa é a palavra que eu deixo para o nosso coração. Você está dentro da arca. Não saia fora da arca sem a permissão. E ele poderia sair, não. Ele passou aquele tempo dentro da arca. Já estava agoniado. Às vezes sabe o que é? Estou tanto tempo nesse carro e Deus não me levanta. Vai chegar a tua hora. Não se precipita. Quer sair da igreja, quer ir para a igreja de fulano, porque fulano lá levanta, mas fulano levanta de qualquer jeito. Na água só entrou que Deus escolheu. Não te precipita, não se apavora. Deixa Deus trabalhar. Deus está nesse projeto, a pauta está levantando. É a tua família. Ah, meu marido está afastado. Deus vai trazer ele para dentro da arca. Ah, minha esposa está afastada. Deus vai colocar ela na arca. Meus filhos vai botar todo mundo dentro da arca. E Deus vai fazer o milagre. É essa promessa que deixei para mim, para você. E assim eu vou agradecendo pela oportunidade. Pastor Edvaldo, eu posso pedir para o ministério que louvor está louvando ao Senhor? Posso? Ministério, eu vou louvar, querido, que ainda tem Cristo aí.